Santo do dia 18 de outubro, São Lucas Evangelista, o doutor dos gentios. São Lucas Evangelista, médico, padroeiro dos artistas. São Paulo, na carta aos Colossenses, define Lucas, autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos, como médico amado. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Segundo o historiador Eusébio, Lucas nasceu em Antioquia da Síria e era um gentil. De fato, sempre na carta aos Colossenses, Paulo fala de seus companheiros e nomeia por primeiro aqueles que vieram da circuncisão, isto é, os judeus, sem incluir Lucas. Colossenses capítulo 4, versículo 10 a 11. Além do mais, em seu evangelho, Lucas demonstra particular sensibilidade em relação à evangelização dos gentios. Foi ele quem narrou a parábola do bom samaritano, citou o elogio que Jesus fez pela fé da viúva de Sarepta, de Naamã, o sírio, do samaritano leproso, o único que voltou para expressar seu agradecimento a Jesus por ter sido curado. Ao lado de Paulo, nada sabemos sobre as circunstâncias em que Lucas se converteu, mas pelos Atos dos Apóstolos podemos deduzir quando Lucas se juntou a Paulo. Até ao capítulo 16, os Atos foram narrados em terceira pessoa. De repente, logo após a visão de Paulo, um macedônio lhe pede para ir ajudá-los na Macedônia. Atos, capítulo 16, versículo 9. Passou-se a primeira pessoa do plural. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Atos, capítulos 16, versículo 10. Logo Lucas acompanhou Paulo no ano 51 a Samotrácia, Neápolis e Filipos. Depois há uma nova passagem para a terceira pessoa, que nos leva a pensar que Lucas não tinha sido preso com Paulo, pelo contrário, que havia permanecido em Filipos após a partida do amigo. 7 anos depois, Paulo voltou àquela região e Lucas, que no capítulo 20 retoma a narração em primeira pessoa do plural, e foi com ele a Mileto, Tiro, Cesareia e Jerusalém. Quando Paulo foi preso em Roma, no ano 61, Lucas ficou ao seu lado, como referem as cartas de Paulo e Filemão e Timóteo. Depois que todos o haviam abandonado na fase final da sua reclusão, Paulo escreveu a Timóteo: somente Lucas está comigo. Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O evangelista da misericórdia. É possível perceber a característica mais original do Evangelho de Lucas, graças aos 6 milagres e às 18 parábolas que não encontramos nos outros evangelhos. Ele dedica atenção particular aos pobres e às vítimas das injustiças, aos pecadores arrependidos, acolhidos pelo perdão e a misericórdia de Deus. Ele narra a parábola do pobre Lázaro e o rico Epulão. Fala do filho pródigo e do pai misericordioso que o acolhe de braços abertos. Descreve a ação da pecadora perdoada que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxuga com os seus cabelos. Cita as palavras de Maria no Magnificat, quando ela proclama que Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Lucas, capítulo 1, versículos 52 a 53. Junto a Maria.
A relação particular que Lucas tem com Maria é outra característica do seu evangelho. Por meio dele, e podemos imaginar por meio da narração que Maria lhe fez pessoalmente, conhecemos as palavras da Anunciação, da visita a Isabel e do Magnífico. Por seu intermédio, sabemos os particulares da apresentação de Jesus ao templo e a angústia de seus pais, Maria e José, por não poder encontrar seu filho de 12 anos no templo. Provavelmente, graças a esta sua sensibilidade narrativa e descritiva, que nasce a tradição de ser o primeiro iconógrafo, sabemos que Lucas era pintor. As notícias concernentes à sua morte são incertas. Algumas fontes falam do seu martírio, outras dizem que viveu até a idade avançada. A tradição mais antiga diz que morreu na Beócia, com 84 anos, depois de ter se estabelecido na Grécia, onde escreveu seu Evangelho. São Lucas Evangelista, rogai por nós. Amém.